Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 1, do versículo 1 em diante. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, o chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Brasil, a palavra do Senhor diz, antes de formá-lo no ventre, povo brasileiro, eu o escolhi. Antes de você nascer, nação brasileira, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas você diz, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, te diz, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, povo brasileiro, vocês irão e dirão tudo o que eu ordenar a vocês. Não tenham medo de ninguém, minha igreja, pois eu estou com vocês, para protegê-la. O Senhor estendeu a sua mão e tocou a sua igreja, e disse-lhes, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Igreja do Senhor, veja, o Senhor hoje dá a vocês autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. A palavra do Senhor vem a nós e diz, o que vocês veem? Veem bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E ainda a palavra do Senhor vem pela segunda vez a nós dizendo, o que vocês veem, nação brasileira? Vejam, a panela fervendo, inclinada do norte para cá. Assim diz o Senhor a nós, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desse país. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas da nação brasileira. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. A nação do norte é os Estados Unidos. Brasil, pronunciarei a minha sentença contra vocês, meu povo, por todas as suas maldades, porque vocês me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, demônios, e adoraram deuses que as suas mãos fizeram, imagens de escultura. E vocês, minha igreja, meus servos, meus profetas, meus atalaias, membros do corpo de Cristo, preparem-se, vão dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fiquem aterrorizados por causa deles, senão eu mesmo vou aterrorizar vocês diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, igreja minha. Faço de você uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra e contra a nação brasileira, contra os que governam o Rio de Janeiro, seus oficiais, autoridades, sacerdotes e o povo do território brasileiro. Eles lutarão contra você, mas não a vencerão,
pois eu estou com você e a protegerei, diz o Senhor. Agora, capítulo 2, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo? Escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Assíria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja. Como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-la na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá? Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção, a sua espada tem destruído seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas? Por que meu povo diz,
Nós assumimos o controle. Não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Vou proclamar aos seus ouvidos, Brasil, a palavra do Senhor que veio a mim. Eu me lembro da sua fidelidade, ó minha igreja, quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O meu povo, o povo brasileiro, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava. Declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade brasileira, todas as cidades da nação brasileira. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim, Brasil? Vocês seguiram ídolos sem valor, tornando-se todos vocês próprios sem valor. Vocês não perguntam: onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, da sombra da morte, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil. Tenho feito o Brasil produtivo e próspero, muito fértil, para que comam dos seus frutos e dos seus bons produtos produzidos no Brasil. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Nem os meus sacerdotes procuram por mim. Os pregadores, intérpretes da minha lei, não me conhecem, e os seus líderes, Brasil, seus políticos, suas autoridades, incluindo as espirituais, os líderes espirituais, se rebelaram contra mim. Seus profetas profetizam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu os denuncio, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Procurem além do mar e vejam, observem toda a terra e reparem de perto as outras nações, e vejam, e me digam, se alguma vez aconteceu algo assim, alguma nação já trocou seus deuses? E olha que eles nem sequer são deuses. Mas você, Brasil, você, meu povo, trocou a sua glória, que sou eu, por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, ó criaturas celestiais. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo, a nação brasileira, cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram seus próprios poços, reservatórios de água, cisternas rachadas, que não retêm água. Acaso você, Brasil, meu povo, é escravo? Escravo desde o nascimento? Por que foi então que você se tornou presa de Satanás, que ruge e urra contra você? Sua terra está arrasada pelo pecado, por Satanás. Suas cidades estão queimadas e desabitadas. Não estou nelas, por isso Satanás tem livre acesso. Agora eu te pergunto, Brasil, não é você mesmo o responsável pelo que está acontecendo a você? Ao me abandonar, eu, o Senhor seu Deus, enquanto eu te conduzia pelo caminho? Agora, por que você recorre ao Egito e às suas águas para saciar-se, isto é, a Satanás? E por que recorrem à idolatria? Nação brasileira, saiba disso, guarde e grave isso. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos, a você, nação brasileira. Há muito tempo eu libertei você, nação brasileira. Quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse, eu não te servirei. Ao contrário, em todo canto do seu país, nos morros e em locais escondidos embaixo, você se deita como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Ora, Brasil, mesmo que vocês se lavem com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano, o Senhor. Como vocês podem negar que se contaminaram e que correram atrás de Baalins, demônios? Ora, nação brasileira, povo brasileiro, revejam seu comportamento nesse país.
e considerem o que vocês têm feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre solta para onde quer, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto. Assim você está acostumada no pecado, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la, estando você no cio? Os machos que a procuram não têm trabalho algum, nem cansam, porque logo te encontram, disponível, como no mês do cio. Não deixei seus pés se esfolarem, nem sua garganta ficar seca. Mas, Brasil, você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros, os demônios e práticas pecaminosas, e continuarei a ir atrás deles, disso tudo. Bom, pois assim como o ladrão fica envergonhado quando é pego em flagrante, também a nação brasileira também ficará envergonhada. Seus políticos, autoridades, oficiais e também seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira, ao gesso, ao metal, etc. Você é meu pai, e aos demônios você me deu a luz. Voltaram as costas para mim e não o rosto. Ah, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. Onde está Deus que não está vendo isso? Ora, então eu lhes pergunto, e onde estão então os seus deuses? Os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-la, nação brasileira, na sua adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades. Não é mesmo, Rio de Janeiro? Por que vocês fazem reclamações, denúncias contra mim? Ora, não foram vocês mesmos que buscaram isso? Pois todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adianta castigá-los, vocês não aceitam correção. Minha espada destruirá os seus profetas, como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para o Brasil? Uma terra de grandes trevas? Por que então, meu povo, vocês dizem, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Temos livre-arbítrio, vocês dizem. Vocês se esqueceram de mim, por dias sem fim. Como? Se uma jovem não esquece suas joias, nem uma noiva esquece seus enfeites nupciais? Com quanta habilidade você busca o amor, nação brasileira? Até mulheres, nação brasileira, da pior espécie, aprendem com você. Uma vez que você é a pior das piores. Nas suas roupas, Brasil, encontrei o sangue de pobres inocentes. Crianças que não tinham culpa de nada. Contudo, apesar de tudo isso, vocês debocham. Vocês dizem, somos inocentes. Deus não pode se irar com a gente. Ué, Deus não é amor? Mas eu passarei a sentença contra vocês, povo brasileiro, já que vocês dizem que não pecam. Por que vocês não levam a sério sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito e a Síria, com Satanás e seres humanos, em quem você tanto confia, malfeitores. Você deixará esse comportamento com as mãos na cabeça, pois eu, o Senhor, rejeito aqueles em quem você confia. E você, Brasil, não receberá ajuda deles. Até o próximo vídeo. Tchau!